meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A pintura automotiva local e usada no caso de uma pequena área da zona de defeito da pintura, a doravante denominada pintura. Concorde que é economicamente inconveniente pintar toda a asa dianteira por causa de vários arranhões profundos que chamam a atenção, mas que não podem ser removidos por meio de polimento abrasivo profundo. A pintura local não deve ser confundida com a pintura elemento por elemento. Nesse caso, apenas parte do elemento ou áreas de partes adjacentes da carroceria que foram danificadas são pintadas. O trabalho elemento por elemento envolve a pintura completa de uma ou mais partes da carroceria. Quando pintar localmente. Infelizmente, a pintura localizada nem sempre pode ser bem feita. E isso não tem a ver com as qualificações do mestre e do colorista, mas com a natureza do dano em si. Se você decidir pintar com suas próprias mãos, certifique-se de que, no seu caso, o método de pintura localizada, como também chamado pelos pintores de automóveis, será a melhor solução. Há pré-requisitos específicos para isso. O plano residual da peça deve estar em boas condições. Por exemplo, se houver um pequeno dano no capo e o próprio capo estiver pontilhado com lascas profundas, pintar esse elemento com uma transição não será a melhor solução. O dano é colocado mais perto da borda da peça, o que simplifica muito o trabalho de reparo. A peça tem nervuras de reforço. Nesse caso, a pintura com uma transição de nervura é frequentemente usada. Isso ajuda a nivelar as diferenças de tonalidades e o chagrin. Somente um pintor qualificado com vasta experiência sabe como colocar essa ou aquela tinta corretamente e também pode combinar o chagrin com o que está disponível no elemento reparado. Esse trabalho é considerado, com razão, uma joia, portanto é quase real fazê-lo bem com suas próprias mãos em condições de garagem. O dano não está localizado no reforço. Nesse caso, não é mais possível aplicar a pintura por transição sobre a nervura. Não se esqueça de levar em conta o tipo de tinta com a qual seu carro foi pintado. Tintas perolizadas, metálicas, candy metálicas são particularmente difíceis de serem reparadas localmente. Tipos de reparo. A pintura automotiva local pode ser de dois tipos, somente a área do reparo é coberta com uma camada de base de tinta, enquanto a laque é aplicada em toda a superfície da carroceria. Esse método ajuda a suavizar as diferenças de tonalidade. O método é aplicável se a pintura de seu carro for uma base sob laca, e não tinta acrílica. A camada de base é aplicada por pulverização e a laca é aplicada por transição. Esse método é irrelevante se a peça a ser reparada for muito maior do que a área danificada. Por exemplo, o defeito está localizado na asa traseira. Não faz sentido invernizar todo o rack, que vai até o paralama dianteiro. Pintura plástica, a escolha certa da tinta. Uma boa pintura local do carro, na qual o ponto de reparo não será visível, e possível antes de tudo com a seleção correta da tonalidade. Mesmo que você escolha a tinta de acordo com o número de série do seu carro, há uma grande probabilidade de que as tonalidades não coincidam. Como a pintura de seu carro pode ter queimado durante o período de uso e perdido a profundidade de fábrica, e possível que as tonalidades não coincidam. Deve-se tomar cuidado especial se a pintura localizada for realizada em elementos plásticos. A peculiaridade é que mesmo a pintura com a mesma tinta de um elemento da carroceria de metal e plástico pode levar a uma incompatibilidade de tons. Portanto, se a transição da pintura for realizada no para-choque, a cor também deverá ser aplicada no elemento de plástico. Muitas pessoas, ignorando essa recomendação, referem-se à seleção de uma escotilha de metal, o que, posteriormente, leva à manifestação de uma mancha de reparo. A escolha exata da tonalidade pode ser feita com a ajuda da seleção de tinta computadorizada. Tecnologia. A pintura local condicional do automóvel é dividida nas seguintes etapas: marcação da área de reparo, endireitamento, cobrir com papel de máscara, filme e fita adesivos locais que não queremos danificar com abrasivos ou que queremos esconder da poeira durante o lixamento da pintura antiga, lixando a massa, aberturas das portas, espaço sob o capô, etc. Desengorduramento, lixamento com abrasivo de granulação grossa para aplicação de massa, desengorduramento, aplicação de massa. Restauração da forma, remoção de poeira,
cobrindo com materiais de máscara os locais que podem receber pólen durante a aplicação da pintura, desengorduramento, aplicação de primeiro elemento, lixamento do solo, se durante o processo houver marcas de fricção no metal, será necessário aplicar primeiro local nesses locais, lixamento da área de reparo com redução gradual da gradação do abrasivo. Remoção da poeira com um pano pegajoso e desengorduramento, aplicação de uma camada de base de tinta com um período de secagem entre as camadas, pulverização do atomizador, aplicação de verniz, polimento. Vamos considerar as sutilezas de alguns processos, sem os quais uma pintura local de qualidade é impossível. Endireitamento. Para endireitar, remova os elementos da carroceria que possam dar acesso ao interior da peça, a, por exemplo, placas das portas, faróis, para-choques. A remoção dos buracos deve ser feita com um bloco de madeira. Isso ajudará a evitar o estiramento do metal. Os amassados podem ser removidos com massa, mas as protuberancias terão de ser depositadas. Portanto, tenha cuidado ao remover os danos. Trabalho com abrasivos. O lixamento da área sob a massa, os pontos de corrosão e o desbaste da massa podem ser iniciados com o abrasivo P80. Tente ir o mínimo possível além da área de reparo, pois os abrasivos grossos deixam um risco profundo, que deve ser batido com um abrasivo mais fino. Ao lixar a mão, é melhor usar todos os abrasivos em sequência. Comece com o P80, depois o P180 e o P240. A última gradação e o risco final para o primeiro. Você pode começar a lixar o primeiro com o abrasivo P320. Para a pintura, o primeiro deve ser lixado com o abrasivo P500 em uma almofada de espuma. Não se esqueça de usar um revelador. Certifique-se de que o limite do primeiro passe suavemente pela camada de pintura antiga. Use uma lixa Sokotbrit vermelha para lixar a área a 5 a 10 cm, após o primeiro em um movimento circular. Onde houver uma transição sobre a camada de base da tinta, ela deve ser lixada com a lixa P1000. Onde houver uma transição sobre o verniz, passe a lixa P2000 com água. Você pode deixar a área com reserva, pois o fosco pode ser facilmente removido com o polimento. Onde fazer a transição? A conexão entre as camadas antiga e nova de pintura deve ser feita nos locais mais estreitos, nas nervuras. Por exemplo, se você pintar a asa traseira, a transição será feita no local do estreitamento do pilar. E mais difícil trabalhar com a cor prata. Para espalhar o grão e entrar na cor, você precisa ser um verdadeiro profissional. Trabalhando com um pulverizador de tinta. Colhe a fita de cobertura com uma lapela. Isso ajudará a suavizar os limites dos materiais aplicados. A tinta deve ser pulverizada na direção oposta à da fita adesiva para evitar que a tinta nova se acumule a uma borda dura. Depois que a base tiver sido aplicada, volte um pouco a fita para permitir que o verniz cubra completamente a zona de transição. Binder. O aglutinante faz parte da linha de muitos fabricantes de tintas. Ele é vendido em latas. Depois de aplicar a camada final de pintura, borrife o aglutinante nas áreas de transição. A camada deve ser bem leve, caso contrário, poderá escorrer. Polimento. Faça o polimento não apenas da área reparada, mas também das partes dos elementos adjacentes à área reparada. Aguarde até que o verniz esteja completamente seco de 2 a 7 dias, dependendo do tipo de material e da temperatura. Em conclusão, a tecnologia de pintura local na oficina representa um avanço significativo na forma como abordamos a reparação e a personalização de veículos. Com técnicas inovadoras e equipamentos modernos, é possível alcançar resultados de alta qualidade, reduzindo custos e tempo de serviço. Ao investir nessa tecnologia, as oficinas não apenas melhoram sua eficiência, mas também oferecem aos clientes um atendimento mais ágil e satisfatório. Portanto, é fundamental que os profissionais do setor se mantenham atualizados e preparados para aproveitar ao máximo essas novas ferramentas. A pintura local é, sem dúvida, uma tendência que veio para ficar e transformar o mercado automotivo.